Salve, galera! Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é para os fracos de coração. Esses são os 10 fenômenos mais assustadores do mundo. Eventos tão estranhos, misteriosos e arrepiantes que nem mesmo a ciência conseguiu explicar completamente. De sons vindos do céu até florestas que parecem engolir pessoas, você vai mergulhar num universo onde o inexplicável é real e onde o medo não é só uma sensação, é uma ameaça. E atenção, quanto mais você assiste, mais bizarros esses fenômenos vão ficando. Então fica comigo até o final, porque o último da lista pode simplesmente mudar tudo o que você acredita sobre a realidade. Vamos começar com um fenômeno que parece saído de um filme apocalíptico: os sons do céu, também chamados de skyquakes ou The Hum. Imagine estar andando pela sua cidade e, do nada, ouvir um som metálico e profundo, como se fosse um trovão vindo do nada. Ou pior, como se o próprio céu estivesse se abrindo. Esses barulhos foram registrados em diversos lugares do mundo: Canadá, Alemanha, Brasil e o mais assustador: ninguém sabe exatamente de onde vem. Alguns dizem que são placas tectônicas se movendo. Outros acreditam que seja algo mais sobrenatural. Já teve gente que largou tudo e se mudou para fugir desses sons. Assustador? Ainda estamos só começando. Outro fenômeno que desafia a lógica é o da má floresta de Aokigahara, no Japão. Conhecida como a Floresta do Suicídio, esse local tem uma atmosfera densa, silenciosa e extremamente estranha. As bússolas enlouquecem, os caminhos desaparecem e, segundo relatos, você sente como se estivesse sendo observado o tempo todo. Mais de 100 corpos são encontrados por ano no local. E muitas pessoas relatam ouvir vozes ou ver figuras entre as árvores. Mas o mais bizarro é que nem sempre são apenas visitantes. Moradores da região afirmam que a floresta tem vida própria, e muitos acreditam que quem entra ali sem propósito pode nunca mais sair. Agora vamos para um fenômeno climático: as chuvas misteriosas. Em Kerala, na Índia, uma chuva vermelha caiu por vários dias em 2001. Sim, vermelha como sangue. Cientistas investigaram e encontraram células biológicas na água, mas sem DNA detectável. Outros casos de chuvas de peixes, sapos e até carne crua foram relatados em diversos lugares do mundo. Como isso acontece? Alguns dizem que redemoinhos de vento podem sugar animais de lagos e jogá-los em outro lugar. Mas e a carne crua? E a água com células sem origem? Cada caso levanta mais perguntas do que respostas. A natureza, ao que parece, ainda guarda muitos segredos. Chegamos agora ao aterrorizante fenômeno da Síndrome de Havana. Em 2016, diplomatas americanos em Cuba começaram a relatar dores de cabeça intensas, vertigens, perda de memória e até sangramentos nos ouvidos. Todos os afetados ouviram um som agudo antes dos sintomas. Investigadores suspeitam de armas sônicas ou micro-ondas de alta frequência, usadas como forma de ataque invisível. Mas até hoje ninguém sabe quem foi o responsável, nem como exatamente o fenômeno funciona. Imagine você ser atacado por algo que não pode ver, nem ouvir e que deixa sequelas permanentes. Isso é mais real do que parece e mais assustador do que qualquer ficção científica. Já ouviu falar do fenômeno das luzes de Hesdalen, na Noruega? É um vale onde luzes flutuantes aparecem no céu com cores e movimentos inexplicáveis. Não estamos falando de OVNIs clássicos. São globos de luz que pairam, disparam a velocidades impossíveis ou simplesmente desaparecem no ar. Cientistas já instalaram câmeras 24 horas por lá, mas até hoje não conseguiram explicar o que são. Alguns acreditam que seja um fenômeno elétrico raro. Outros dizem que é tecnologia extraterrestre observando a Terra. Seja qual for a explicação, o mistério permanece. E as luzes continuam aparecendo, noite após noite.
E o que dizer das pessoas que desaparecem sem deixar rastros? Como no chamado Triângulo das Bermudas. Aviões e navios simplesmente somem, sem enviar sinais de socorro, sem destroços, sem pistas. O voo 19, por exemplo, com 5 aviões da Marinha Americana, desapareceu completamente em 1945. O mais estranho, o avião de resgate enviado também sumiu. Até hoje, nenhuma peça sequer foi encontrada. Existe quem fale de portais dimensionais, campos magnéticos anômalos ou buracos no tempo. Parece loucura. Até você ver os relatórios oficiais dizendo que os pilotos estavam desorientados e que o oceano não parecia certo. Você já ouviu falar do fenômeno da combustão humana espontânea? Pessoas que pegam fogo do nada, sem nenhuma fonte externa visível. Os corpos são encontrados completamente carbonizados, mas objetos ao redor, como móveis, cortinas e até papéis, permanecem intactos. O mais estranho, em muitos casos, os pés e as mãos permanecem inteiros, como se o fogo viesse de dentro do corpo. Cientistas tentam explicar usando o efeito pavio humano, mas nada é conclusivo. E a pergunta que mais assusta: será que isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento? E que tal o fenômeno das crianças com olhos completamente pretos? Elas aparecem em relatos ao redor do mundo pedindo ajuda, tentando entrar nas casas, sempre com vozes calmas e comportamento bizarro. As vítimas relatam sentir um medo irracional ao olhar nos olhos dessas crianças. Algumas histórias dizem que elas tentam convencer adultos a deixá-las entrar, dizendo frases como "não vamos demorar" ou "precisamos carregar nossos celulares". Mas ao olhar para os olhos, só existe escuridão. Não se sabe se são lendas urbanas, seres interdimensionais ou apenas alucinações coletivas. Mas uma coisa é certa: quem encontra essas crianças nunca mais é o mesmo. O fenômeno da paralisia do sono também merece seu lugar nesta lista. Milhões de pessoas relatam acordar, conscientes, mas sem conseguir mover o corpo. E o pior, muitas veem figuras sombrias no quarto, sentem presenças malignas ou escutam sussurros assustadores. Em várias culturas, esse fenômeno é ligado a demônios ou espíritos. A ciência tenta explicar como um bug entre o sono REM e a consciência, mas por que tantas pessoas têm experiências tão parecidas? Como explicar que culturas que nunca se encontraram descrevem exatamente o mesmo tipo de entidade sombria que se senta no peito da vítima? E, finalmente, o 10º fenômeno, o Michson de Taos. Uma cidadezinha nos Estados Unidos onde centenas de pessoas ouvem constantemente um zumbido de baixa frequência, como se fosse o ronco distante de um motor. O problema é que ninguém consegue gravar o som. Microfones não captam nada, e o mais intrigante, nem todo mundo ouve. Estudiosos chamam isso de zumbido global e têm registrado casos semelhantes na Inglaterra, no Canadá e até no Brasil. Mas ninguém tem uma explicação definitiva. Seria um efeito colateral da nossa tecnologia? Alguma coisa de outro plano tentando se comunicar? Esses foram os 10 fenômenos mais assustadores do mundo. E agora eu quero saber: qual deles você achou mais bizarro? Tem coragem de investigar mais fundo ou prefere dormir com a luz acesa hoje? Comenta aqui embaixo qual desses fenômenos te deixou mais arrepiado. E se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque no próximo, a coisa pode ficar ainda mais sombria. Te vejo lá!